Lugarzinho. Aqui cada viagem tem alma e às vezes café coado na hora. Tema de hoje: do genoma à xícara. Vamos falar de café. A cidade amanhece sob intensa chuva. A gente pensa no trânsito inevitável, pensa no banho e na roupa, mas pensa principalmente no café que vai tomar antes de enfrentar o dia. A reunião foi boa. Agora voltarei para a minha mesa, farei um relatório e uns contatos e, de passagem, aproveito para pegar mais um café. A reunião foi péssima, uma perda de tempo. Vou voltar para minha mesa para reiniciar o plano, mas antes preciso de um café. Café, café, café. Café que faz parte de vários momentos do dia, que encontramos em todos os cantos e, caso não encontremos, que absurdo! Café instantâneo, cujo sabor a gente se acostuma. Café expresso, que só sai bom mesmo na padaria ou no boteco. Café descafeinado, café gourmetizado. Café para dar as boas notícias e amainar o efeito daquelas não tão boas. Café para reunir. Café como pretexto para esticar o papo. E tem também o café para contar história. E que história! Do genoma à xícara. Andréa Esquilaci se descobriu uma excelente contadora de uma história que nasceu com o café, na fazenda Santa Rita do Olho d'Água, em Espírito Santo do Pinhal, interior de São Paulo. Ainda pequena, a filha de fazendeiros se apressava em acompanhar o pai pela jornada diária na lavoura de café da propriedade. Cresceu. Tornou-se engenheira agrônoma. Conheceu o bom e o ruim de viver nesse meio. Chegou a pensar em seguir para outros rumos e beber em outras fontes, mas, como ela mesma diz, o café sempre a chamou. Esse chamado a levou a criar o projeto do Genoma à Xícara, para que, através dele, pudesse contar e ajudar a perpetuar a história da formação de seu município, da imigração italiana que foi o grande responsável pela introdução do cultivo de café na região e também na formação da comunidade local e da própria história e produção do café. E qual o motivo desse interesse em preservar a história do município? Andréa entendeu que, quando um edifício centenário é simplesmente demolido, ao invés de ser reformado, a história se perde em um piscar de olhos. Daí a importância do seu projeto do Genoma à Xícara, manter viva a história de Pinhal, como carinhosamente chama o município, das fazendas de café e dos cafezais, apresentando toda a cadeia produtiva e fazendo o que denominou turismo do café. O passeio do Genoma à Xícara começa em frente ao Palácio do Café e à escultura Colhedor de Café, de Leslie Beltrán, homenagem à arte de abanar o café e que, segundo explica Andréa, é algo que culturalmente está se perdendo. No palácio, restaurado há alguns anos, funciona o Museu da Imigração, que abriga registros da história da imigração italiana e sua influência no cultivo do café e na cultura de Espírito Santo do Pinhal e da região. A visita à Igreja Nossa Senhora Aparecida, na Praça Cardeal Leme, o segundo ponto da jornada, é oportunidade para conhecer a bela e menor igreja em estilo gótico do mundo, o coreto, construído sobre a antiga caixa d'água, os desenhos formados na calçada e que remetem às araucárias que dão origem ao nome Espírito Santo do Pinhal e que estão em processo de extinção. Em seguida, uma ida aos antigos galpões de armazenamento de café, feitos nos mesmos moldes dos galpões italianos. Eis que é chegada a hora de entrar em um cafezal. Quem estiver fazendo o roteiro com a Andréa, certamente vai se oferecer para ajudá-la a transportar alguns dos itens que ela precisa para se paramentar como uma apanhadora de café e falar sobre as fases da colheita, desde a preparação do solo, as fases de maturação dos frutos, a colheita dos grãos, enfim, tudo o que precisa ser feito em uma lavoura para se obter um café de qualidade. Vestindo uma longa saia sobre a calça jeans, ela explica que no passado
As saias eram a única indumentária das mulheres da lavoura. Com o passar dos anos e a entrada da calça como vestimenta para ambos os sexos, as mulheres da colheita de café mantiveram o uso da saia sobre as calças. Essa era uma das formas de marcar a presença e de criar a identidade feminina no campo, juntamente com as suas cantorias junto aos pés de café. Depois de explicar sobre a aquisição, a análise e a preparação do solo para o plantio, Andréa convida as crianças e os adultos do grupo a compartilharem do trabalho, mostrando como se faz a derrubada dos grãos sobre os panos de café, pedindo aos pequenos que coloquem esses grãos sobre a peneira e aos grandes que experimentem abanar o café. Junto ao pé de café, revela o grão nas diferentes fases, e colhendo o grão cereja, quando há mais concentração de açúcares, permite que cada um experimente e comprove o sabor e a doçura do pomo. Quem participa do passeio tem a oportunidade de interagir e de imaginar como era e como é a realidade dos colhedores e dos cafeicultores, e de reconhecer o valor desse processo produtivo. Do cafezal, o destino à última parada, a fazenda Santa Rita do Olho d'Água, construída por imigrantes italianos no início do século XX. Uma antiga propriedade de produção de café. É nela que Andréa relata com orgulho como os grãos são espalhados e rodados nos grandes terreiros de tijolos, depois o que se faz nas tulhas de armazenamento. Mostra o que era no passado o pequeno oratório, apresentando todas as áreas da fazenda. Nesse ponto, quem tanto ouviu falar sobre o café já é capaz de sentir o aroma, ainda não o sabor, mas esse nirvana está próximo. A idealizadora e guia do projeto conduz o grupo a uma sala onde podem ver grãos de café depois de colhidos. O café é beneficiado, torrado e moído. Bolos típicos da fazenda são colocados sobre a grande mesa e a bebida preciosa é então servida. Andréa faz desse momento ocasião para ouvir como os novos amigos, porque sentar-se à mesa para um bom café é coisa de amigo, avaliam o percurso do Genoma Xícara. Ela busca incansavelmente maneiras de contar cada vez melhor essa história, para que mais e mais pessoas no Brasil e no mundo sejam partícipes também de um processo do qual gerações fizeram parte. Seu maior desejo é manter vivo o legado deixado por elas, empenho de muitas mãos para honrar o fruto singular dessa terra. Eu sou Karine Schiavon e esse é o podcast do Lugarzinho, seu site de pequenas descobertas turísticas, gastronômicas e culturais. Siga nossas páginas no Facebook e no Instagram, ouça os podcasts no YouTube e nas principais plataformas de streaming. E veja todas as nossas matérias no site lugarzinho.com. Obrigada por nos acompanhar e até a próxima!